Bem, gente, hoje, continuando nosso seminário de Apocalipse, o Futuro Revelado, nós hoje estamos apresentando a terceira parte desse seminário, né? E lembrando que quarta-feira passada nós paramos no versículo 6, capítulo 2, versículo 6, falando sobre a obra dos Nicolaitas, né? Hoje nós retomamos no capítulo 2, versículo 7, que continua dizendo: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Então aqui ele conclui já a mensagem em Éfeso e já parte para a igreja de Esmirna. Eis o que diz o primeiro e o último que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que seja rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás. Já existem duas questões aqui interessantes. A primeira, por que Jesus fala, eu conheço as tuas angústias e a tua pobreza? Porque Esmirna, Izmir, né, em turco, até hoje continua uma cidade ainda pobre, passando por dificuldades econômicas, né, algumas dificuldades administrativas, herdadas desde aquela época. E esse é o primeiro fato, daí porque ele diz isso, né? E depois ele fala o quê? Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, não é? E esse rico aqui, ele já quer dizer o que? Rico espiritualmente, intelectualmente, é um povo de muito conhecimento, mas, porém, economicamente era um povo pobre, né? E também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás. Por que essa terceira observação? Conheça a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus. Porque muitos judeus iam para lá, e na grande maioria eram ourives, lidavam também com a parte de metais como bronze, alumínio e etc. E foi daquela época ainda dos filisteus, que lidavam muito com metais, né? Na época do cobre, etc. Então esse período, os judeus difamavam eles por quê? Porque judeu sempre vê em tudo um modo de ganhar dinheiro, né? É um pessoal que, de certa forma, vive em função do dinheiro, de riqueza, de ouro, de metais. Então, o que quer dizer? Bom, o pessoal fica dizendo que é pobre, que é miserável, mas com tanto bronze aqui, com tanto ouro, alumínio, esse pessoal não sabe fazer nada. Então, eles difamavam os habitantes de Esmirna. Isso está lá nos relatos, se vocês consultarem relatos da Universidade Hebraica de Jerusalém, Universidade de Tel Aviv, Universidade da Califórnia e várias outras que fazem sérios estudos sobre isso, vocês vão ver relatos como esse, que parece até que eu vivi naquela época, mas não é essa a questão. A questão é que nós somos parte dessa igreja, então a gente tem que falar com uma certa naturalidade realmente, viver esse evangelho. Nada temas ante o que há de sofrer. Por quê? Porque eles permitiam os judeus viverem ali, porque, de certa forma, traziam um benefício. Porque, assim como eles são estritamente dependentes de riqueza, de ouro, de prata, etc., eles também eram liberais nas suas ofertas e nos seus dízimos e etc., e com aquela capa de cristãos eles ficavam ali, não é? Mas os cristãos das igrejas de Esmirna não conheciam o convívio governamental de Israel, não é? Dentro do judaísmo existe o seguinte: o que é Israel? Israel é um povo, uma língua e uma nação. E eles não sabiam desse detalhe. Eles achavam que judeu era apenas um sujeito religioso. Mas não. O sujeito judeu não é apenas um religioso. Ele é um cidadão judeu. E ele age como cidadão. E então eles não sabiam que dentro do complô, dentro do coloio daqueles judeus que viviam naquela pequena comunidade ali dentro de Esmirna, eles poderiam fazer ações de prender, de perseguir aqueles que não aceitassem as ideias dele dentro da própria igreja. Deu para vocês entenderem essa seriedade disso? Então, o que nós vemos hoje nas igrejas cristãs, de pastores sendo manipulados para poder seduzir os membros a seguirem o anticristo, nada mais e nada menos do que a continuação do que eles tentaram fazer lá no berço da nossa igreja. Entendendo?
Então ele diz o quê? Que eu conheço a tua pobreza, e aí ele vem mais aqui, é daqueles que se dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás. Porque o que é que eles faziam? Por que ele chama sinagoga de Satanás? Porque a única ou as poucas sinagogas que existiam dentro de Esmirna, que eu não procurei esse censo ainda, mas essa sinagoga reunia todos aqueles fariseus, os saduceus, que iam para ali para poder germinar a mente da discórdia, da divisão dentro da Igreja de Cristo. E a grande prova disso é que lá, na época de Lutero, dividiu a igreja em igreja cristã primitiva, igreja cristã ortodoxa, que é a oriental, e igreja católica latina e a igreja protestante. Ou seja, eles conseguiram, pela sonolência dos cristãos, pela ignorância, pela falta de conhecimento, dividir o cristianismo. Deu para vocês entenderem o porquê que Jesus faz essas advertências? Tanto que ele fala o quê? Nada temas ante o que há de sofrer. Quer dizer, o que eles estavam sofrendo como pessoas, como comunidade dos judeus humilhados, porque eles não terem tanta tecnologia ainda já daquela época e nem terem aquele desenvolvimento econômico, então, mas eles não sabiam o que estava por vir a nível religioso. Tanto que ele diz o quê? Nada temas ante o que há de sofrer. Quer dizer, ia haver perseguição da séria. Por quê? Porque a besta que surge do mar, que é como é que se diz assim, a Roma política, ia se juntar com a besta que surge da terra, que é a Roma militar, para perseguir o povo de Cristo. Então aqui eles não sabiam a ideia de que Tertuliano, que aqueles imperadores todos iam perseguir e matar os servos de Deus. E daí porque ele diz o que? Não temas ante o que há de sofrer. Por estes dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Confirmaram o que eu acabei de falar? O que eu acabei de ler? Para pôr à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. O que é que ele queria dizer tribulação durante 10 dias? Profeticamente, esses 10 dias equivalem a praticamente 10 meses ou 10 anos. E se for levar o curso da história, são 10 anos, porque foram praticamente 10 anos, de 10 a 12 anos, que o Império Romano levou para poder exterminar com quase todas as igrejas cristãs primitivas da Turquia. Né? E ele diz aqui, quem tiver, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Quer dizer, qual era a recompensa? Ora, eles tinham deixado se levar pelas fábulas dos judeus, que eles navegavam naquelas viagens, aquelas parábolas, aquelas questões religiosas de um grande povo, uma terra perfeita e etc. E se esqueciam do que Jesus tinha pregado para eles. Então eles se deixaram levar. Mas eles não sabiam qual era a perseguição que ia ser causada por isso. E se eles não tivessem firme na fé seria pior ainda, porque além da primeira teria a segunda morte. E aí ele diz bem claro, ser fiel. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Confirmaram vocês? Quer dizer, eles não estavam pensando no despreparo de morrer a primeira e a segunda vez. E daí porque Jesus fala o quê? Todavia tem alguma coisa contra ti. Aliás, não, desculpa. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. E Jesus aqui ele faz o quê? Por que ele chama Antipas de testemunha? Porque Antipas, Herodes Antipas, foi quem mandou matar todas as crianças de 3 anos abaixo. Então, quer dizer, ele foi uma testemunha de que o Cristo, o Redentor do mundo, era aquele filho de José e Maria. Então ele diz bem claro que sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás, mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu não sei se muitos de vocês sabem,
Mas Antipas foi um sujeito que teve uma vida meio complicada, né? Que a mãe dele era de descendência das terras vizinhas à Palestina. Então tinha conhecimentos muçulmanos, ismaelitas, misturado com os ensinos hebreus dentro da Palestina, onde ele vivia, e o pai era um judeu assimilado, como se diz no judaísmo. No judaísmo não se diz, dentro do meio evangélico se diz que fulano se desviou da igreja. No meio judaico se diz fulano se assimilou à cultura afrodescendente da Bahia. É assim que eles colocam as coisas. Então, quer dizer, por que ele diz fiel testemunha? Porque em nenhuma hora, desde que ele mandou decapitar João, por ordem de pedido de Herodias e tudo mais, ele foi simplesmente o quê? A fiel testemunha que ele cumpriu, perseguiu Jesus pequeno, perseguiu Jesus adulto, perseguiu Jesus até a morte. Então, é fiel. O que é que ele quer dizer fiel? Que ele cumpriu tudo que tinha de fazer para perseguir o Cristo e, por fim, de certa forma, fazer o Cristo cumprir o seu propósito, que era vir, morrer e salvar a humanidade. Né? Toda vida tem alguma coisa contra ti, que é que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícias. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Então, quer dizer, a igreja de Éfeso, deixe-me ver aqui. A igreja de Esmirna, ela estava, como é que se diz assim, dentro de duas facções de desvio dos primeiros cristãos primitivos dentro daquela igreja. De um lado, tinha a doutrina de Balaão, que era o quê? Desviar eles dos princípios. Por exemplo, os judeus têm a Kashrut Torá, a lei dietética. Não come carne de porco, não come carne de camarões, carne de crustáceo, etc. E eles queriam impregnar isso na cabeça dos cristãos primitivos, quando Jesus dizia o quê? O que contamina não é o que entra, mas o que sai de dentro do homem. E a outra era a parte como Balaão fez com Balaque, fazendo os hebreus desviarem do propósito de Deus lá no deserto. E o outro eram os nicolaítas, né, que com seus princípios, né, de desvio letal da igreja, provocava a mesma situação. Por quê? Eles começavam a fazer ensinamentos que os cristãos pensavam que, mas isso aqui não é exatamente como os apóstolos dizem, isso aqui a gente pode seguir. E daí porque até Pedro foi embebedado com essas ideias nicolaítas. Por quê? Existe dentro da patrística apostólica duas teses, né? A paulina e a petrina. O que é paulino? O evangelho universal é universalista. A doutrina de Pedro é uma doutrina cristã radical que se baseava em quê? Que antes do sujeito ser batizado, ele tinha de primeiro ser circuncidado. Primeiro ele tinha de ser judeu para depois ele ser cristão. Vocês veem por aí que já é uma mescla da deturpação que os nicolaítas provocavam no seio da igreja. Entendendo? Então, aqui ele vem e diz o quê? Arrependei-vos. Quer dizer, não estava perdido, eles poderiam se arrepender, né? Pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Qual era a espada que Jesus se referia? O Evangelho. Né? Jesus ia ter de fazer o quê? Reunir todo mundo, botar esses judeus todinhos, tanto os nicolaítas como os da sinagoga de Satanás, que estava ali só para poder acabar com o cristianismo e terrorizar os cristãos, e ele viria e, vou pregar o evangelho e vai exterminar com tudo isso. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui, nesse versículo 16, né? No versículo 16, e na próxima quarta-feira nós retomaremos, se Deus quiser, esse estudo sobre a igreja de Esmirna. Né? Desejo um bom fim de semana e domingo estaremos com o tema dominical novamente para vocês. Fiquem com Deus e uma boa quarta-feira.